Se nos fosse possível voltar à época de 640 a.C., na então florescente cidade de Mileto, encontraríamos um próspero comerciante, já muito famoso, por, entre outras coisas, ter predito um eclipse ocorrido em maio de 585 a.C. Chama-se Tales e foi posteriormente incluído entre os denominados Sete Sábios da Antiguidade. Esse livro é o tomo 1 de 5, chamado Lisa, Biblioteca da Matemática Moderna. É uma coleção da década de 60. Encontrei no sebo toda a coleção e comprei. E esporadicamente eu leio esses livros de maneira recreativa. E hoje eu li nele sobre a história de como Tales de Mileto calculou a altura da pirâmide de Quéops, também conhecida como pirâmide de Gizé. Então fica aí a recomendação, você que gosta de matemática e achar na livraria de usados, né, provavelmente, tem leituras muito legais nessa coleção. Essa história específica está no tomo 1, na página 185, 186. Então, qual que é a ideia que Tales usou? Obviamente, essa figura, esse homenzinho aqui está um pouco fora de escala, porque a pirâmide tem mais de 100 metros de altura, né? E aqui ele tem quase um terço da altura da pirâmide. Mas aqui serve para ilustrar a ideia. Então, aqui você tem a inclinação da iluminação do Sol chegando e projetando, naturalmente, uma sombra na pirâmide. Tales simplesmente foi até a ponta dessa sombra e espetou um bastão verticalmente, né, nesse ponto. E aí esse bastão também vai projetar uma certa sombra devido à iluminação do Sol. E aí qual que é a ideia? Se você imagina a altura H da pirâmide indo lá do vértice do topo dela, né, até o centro, de maneira vertical, né, formando um ângulo de 90 graus, você poderá formar um triângulo que sabemos hoje, né, que é um triângulo retângulo, da seguinte maneira. Você tem aqui a hipotenusa, né, que é a distância do vértice até a ponta da sombra. Aqui você tem a altura H, e essa altura chega lá na base da pirâmide, de modo que essa medida aqui, ó, que vai daqui até a altura, né, é metade da base. Então você aqui tem a base, e esse pedaço aqui vai ser metade dessa base. De modo que esse cateto desse triângulo, então, vai ser a soma da metade da base com esse comprimento da sombra. E aqui, quando ele finca esse bastão, ele forma também um outro triângulo. Também retângulo, né? Porque esse bastão foi fincado verticalmente. Só que o interessante é que esses dois triângulos são semelhantes. Porque os ângulos que são formados aqui são iguais. Que o Sol, a inclinação dos raios de Sol que estão iluminando a pirâmide, chegam aqui no mesmo ângulo que chegam nesse bastão. Como esses dois ângulos também são iguais, então sobra que o terceiro necessariamente também é igual de maneira correspondente, né? Então a gente conclui que esses triângulos, embora obviamente não sejam iguais, né, não sejam congruentes, porque são medidas muito diferentes, eles são semelhantes. E Tales de Mileto já sabia sobre a propriedade de triângulos semelhantes. Quando dois triângulos são semelhantes, há uma relação de proporcionalidade entre os lados correspondentes desses triângulos. Então você pode escolher, por exemplo, formar uma razão entre B e C, nesse triângulo ABC. Isso vai ser igual à razão dos lados correspondentes no outro triângulo, no triângulo DEF. Então aqui, ó, eu escolhi a razão entre o lado oposto a esse ângulo de uma linha sobre o lado oposto a esse ângulo de duas linhas. Eu faço a mesma coisa no outro triângulo e igualo essas duas razões. O lado oposto ao ângulo de uma linha E sobre o lado oposto ao ângulo de duas linhas F. Poderia montar assim também. B está para E, ó, esse lado está para esse, são lados correspondentes. Assim como A está para D. Então, mantendo essa coerência, eu consigo estabelecer essas relações de proporcionalidade. E Tales já sabia disso. E assim, é muito mais fácil calcular essa altura. Imagina, como é que faria para calcular isso de maneira, vamos dizer, manual, com algum instrumento métrico, certo? Você teria que ir até o topo, conseguir alinhar alguma ferramenta de medida de maneira vertical até o centro e comparar e calcular essa medida.
Só que dessa forma, é muito mais fácil você medir a base, o comprimento da base, certo? Também é mais fácil você conseguir medir esse comprimento dessa sombra, saber a medida do bastão e também a medida do comprimento da sombra do bastão. E só com essas informações você consegue, através da semelhança de triângulos, calcular essa altura que antes era muito mais difícil de ser calculada. Então, fazendo um corte naquele 3D, a gente tem essa imagem, para usar até uma imagem do próprio livro que eu apresentei aqui. Aqui, no caso, seria a pirâmide, vista de lado, né? Nesse corte. Esse pedaço até aqui é a sombra da pirâmide. Esse segmento DC é o bastão. E aqui é a sombra do bastão. Aqui, ó, é metade da base da pirâmide, que no livro é chamado de B. O comprimento da sombra da pirâmide é S. A altura do bastão é C. E o comprimento da sombra do bastão é B. Então daqui, ó, a gente consegue tirar a semelhança desses dois triângulos. Desse triângulo ABC com esse triângulo CDE. Então aqui a gente tem o triângulo ABC. Esse lado aqui, ó, AC, é a soma da metade da base, né, que chamamos de B, com o comprimento da sombra da pirâmide, S. Aqui o triângulo CDE. Esse segmento CD é a altura do bastão, que chamamos de C minúsculo. E DE, o segmento CE, perdão, é a sombra do bastão. E agora a gente vai buscar a proporção mais conveniente. É claro que a gente vai usar a proporção com mais valores conhecidos. A metade da base, o comprimento da metade da base, o comprimento da sombra, o comprimento da sombra do bastão, bem como a altura do bastão, são as informações que você conseguiria obter de maneira facilitada. Então a gente pode estabelecer a seguinte proporção. A razão entre esse lado e esse é igual à razão entre esse lado e esse. Então a altura da pirâmide sobre o comprimento de metade, ou melhor, a metade do comprimento da base, mais o comprimento da sombra é igual à altura do bastão sobre o comprimento da sombra do bastão. E aí, isolando o h, que é o que queremos descobrir, chegamos à seguinte conclusão. A altura da pirâmide vai ser a soma de metade do comprimento da base mais a sombra da pirâmide, vezes a razão da altura do bastão sobre a sombra do bastão. Então, só usando um pouco de matemática e um bastão e sombras, Tales de Mileto conseguiu calcular a altura da pirâmide de Quéops, que, segundo o Wikipedia, originalmente tinha mais de 140 metros e atualmente está mais ou menos uns 138 metros de altura. Essa diminuição se deve provavelmente ao intemperismo, né? A chuva, vento, essas coisas foram removendo o material que compõe a pirâmide, né? Então vamos consolidar o aprendizado desse conceito muito importante da geometria plana que ajuda a resolver muitas questões e muitos exercícios. E essa história de Tales e as pirâmides inspirou questões como essa da vestibular IFSU, por exemplo. Eu removi o enunciado, mas o enunciado cita a história do cálculo da altura das pirâmides por Tales. Aqui é uma versão moderna, né? E que você poderia até testar no seu dia a dia aí. Para no meio da rua, acha um poste, uma fita métrica, né? Perguntaram o que você está fazendo, fala que é ciência grega. Então, basicamente, a gente tem que calcular a altura desse poste, com as informações que a gente tem. E percebe que é a mesma situação, praticamente, que o Thales tinha. Só que em vez do bastão aqui é a própria pessoa, sabendo a sua altura, ela sabe a que distância ela está do poste e qual é a medida da sombra que está sendo projetada. Quer dizer, talvez nem necessariamente ele esteja usando sombras, né? Ele simplesmente definiu algumas marcações, mas ele está usando a mesma inclinação aqui. Nesse triângulo, essa inclinação alfa, né? E nesse triângulo maior. Então aqui também é um ângulo de 90 graus. Necessariamente esses dois ângulos aqui são congruentes também. Concluindo a semelhança. Então dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que x está para 3 mais 2, que costuma dar 5, né? Assim como o em 30 está para 2. Então a altura do poste x será 5 vezes 1,3 sobre 2. Então a altura do poste é de 3,25 metros.